Olá a todos. Recentemente tem-se falado muito sobre a questão da perseguição aos cristãos na Nigéria. Grande parte destes comentários surgiram depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado recorrer ao uso da força para intervir na Nigéria caso o governo não salvaguarde a vida e a proteção dos cristãos naquele país. Claro que o problema remonta a muito, muito antes disso, mas houve uma série de eventos que levaram a que esta questão surgisse com mais vigor agora nestas últimas semanas. Em primeiro lugar, recentemente um bispo nigeriano foi levado para falar perante o governo americano sobre a questão da perseguição aos cristãos na Nigéria e pediu ao governo americano que voltasse a colocar a Nigéria numa lista de países de particular preocupação por perseguição religiosa. Esta é uma medida que obriga o governo americano depois a abrir negociações e conversas com aquele Estado sobre formas de salvaguardar a vida dos cristãos e de combater a discriminação e as violações da liberdade religiosa. Portanto, não tem diretamente implicações nem financeiras, nem de intervenção externa nesse país, neste caso a Nigéria, mas pode levar a questões como sanções, etc. Portanto, pode ter uma grande influência não só sobre a imagem, mas também sobre a estabilidade económica e social dos países. É uma medida que é usada pelos Estados Unidos para tentar salvaguardar a sua posição também de defensora do direito à liberdade religiosa em todo o mundo e, portanto, é uma coisa que os Estados Unidos fazem há muito tempo. Mas, entretanto, foi lançado o relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização com a qual eu colaboro com grande frequência, regime de freelance, mas com grande frequência, e nessa conferência que acompanhou o lançamento do relatório, falou outro bispo nigeriano, que desta vez disse que a inclusão da Nigéria nessa tal lista pelos Estados Unidos seria contraproducente e poderia até causar mais danos do que contribuir para soluções nesta questão das relações entre muçulmanos e cristãos na Nigéria. Portanto, estes foram os desenvolvimentos mais recentes, estas duas posições aparentemente contraditórias, sobre esta questão. Entretanto, também o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Parolin, falou sobre o assunto, também à margem desta conferência em Roma, organizada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e disse que sim, existem problemas na Nigéria, mas são sobretudo problemas sociais, não têm uma motivação religiosa. E isso também levou a uma grande revolta por parte de muitos observadores que dizem que não, o que acontece na Nigéria é de facto perseguição religiosa e perseguição, nomeadamente, contra os cristãos. Portanto, neste vídeo, o que eu pretendo fazer é mostrar que há aqui diferentes posições sobre esta questão. Isso não é por acaso. Há diferentes posições porque, sim, há diferentes interesses. Portanto, essa é claramente uma questão. Claro que o governo da Nigéria não tem qualquer interesse em que se propague a narrativa de haver um genocídio em curso contra os cristãos. Há também grupos de cristãos e de ativistas a quem interessa muito passar a ideia de que existe um genocídio em curso, por diferentes razões, mas há também muitas vozes porque existem muitas realidades no terreno. Ou seja, vamos por partes. Então, a Nigéria é um país muito grande, demograficamente é o maior país da África, tem uma população dividida mais ou menos a meio entre um norte maioritariamente muçulmano e um sul maioritariamente cristão. Depois há bolsas de muçulmanos a sul, cristãos a norte, que levam a que isto não seja um retrato exatamente fiel da situação, mas, regra geral, a coisa é mais ou menos assim. E o que nós temos é que no norte o Islão é predominante e, portanto, em vários estados no norte do país existem até em diferentes graus a lei Sharia é aplicada nesses estados e, portanto, logo aí há uma certa discriminação contra cristãos porque são-lhes vedados uma série de direitos por contrariarem a lei islâmica e por isso eles queixam-se de discriminação nessas áreas e queixam-se e com razão. E depois existe um outro problema que é na zona a meio do país, conhecida em inglês como Middle Belt, portanto, esse cinturão médio que atravessa a Nigéria de oeste para leste, é a zona em que estas comunidades se encontram e convivem e em que os seus números são mais ou menos equiparados
e, portanto, há um muito maior potencial para conflito interreligioso nessas zonas. E, portanto, é aí que há mais frequentemente conflitos entre muçulmanos e cristãos nessas regiões. Sendo que tudo isto é agravado por uma realidade social que já existe desde tempos imemoriais e que tem piorado recentemente por causa de alterações climáticas, e é por isso que também se ouve dizer às vezes que este problema, no fundo não passa de uma questão de alterações climáticas, o que obviamente é uma simplificação grotesca da situação, em que grupos de pastoris, portanto, neste caso, nomeadamente o grupo étnico Fulani, que são comunidades que têm gado e que se dedicam à pastorícia, levam o seu gado cada vez mais para sul para encontrar zonas para pastorear o seu gado. E nessa zona, e entram aí nesse tal cinturão médio, em zonas que já são habitadas por comunidades agrícolas que cultivam esses terrenos e que são, na sua maioria, cristãos. Portanto, temos os Fulani, que são um grupo étnico de esmagadora maioria muçulmano, e depois os grupos mais assentes, que são agricultores, que estão num conflito ancestral de disputa de territórios, porque os grupos Fulani querem espaço para o seu gado, esse espaço é espaço que já é detido por grupos que desenvolvem agricultura ali, e o que acontece é que frequentemente há violência para assegurar a posse desses terrenos. Agora, o problema aqui é que, dizendo há um conflito, dá a ideia que há duas partes equivalentes em combate, e não é isso que acontece. O que acontece é que, normalmente, os grupos fulani, que são maioritariamente muçulmanos, estão muito bem armados. Isto, antigamente, eles sempre andaram armados, normalmente com lanças e arcos e flecha, desde a queda do regime de Gaddafi na Líbia, e que houve uma fuga de armas da Líbia por toda a África, e desde essa altura é habitual ver estes grupos nómadas de pastores a cuidar dos seus rebanhos e do seu gado, armados com Kalashnikovs, e o que os torna, obviamente, uma ameaça muito maior depois para quem eles consideram ser inimigos. Portanto, temos aqui claramente um conflito entre um grupo maioritariamente muçulmano e um grupo maioritariamente cristão, mas pode-se dizer que é um conflito religioso, porque uma coisa não implica necessariamente a outra. E aqui o que vemos é que há uma mistura de fatores. Portanto, tem havido claramente um esforço de radicalização islâmica dos Fulani por parte de pessoas que têm interesse em promover essa islamização da Nigéria e, sobretudo, dessas zonas da Nigéria. Portanto, há um aproveitamento de uma disputa antiga que é piorada e agravada com o reforço de uma dimensão religiosa, que sempre esteve também subjacente. Esta a dimensão islâmica dos Fulani sempre foi uma parte muito forte da sua identidade, e aqui é aproveitada e agravada por pessoas que têm esse interesse. A nível político, temos também uma série de dificuldades, porque tradicionalmente a Nigéria tem sido governada por ora por presidente muçulmano, vice-presidente cristão, ou vice-versa, e nos últimos anos temos tido uma mudança de paradigma. Houve vários anos em que o presidente foi o presidente Buhari, que era muçulmano, que era Fulani. Os cristãos dizem quase unanimemente que ele foi terrível para esta situação e que fechou os olhos a toda a perseguição aos cristãos no norte e a meio do país, e que deu muito mais força aos Fulani. Mas agora, recentemente, ele foi substituído por um presidente também muçulmano, mas cujo vice-presidente também é muçulmano. E os cristãos viram isso com muita desconfiança, viram isso como uma traição, porque normalmente os partidos apresentavam sempre um candidato de uma religião e outro de outra, para garantir a estabilidade. Por outro lado, temos vários bispos e várias figuras cristãs que dizem: não, atenção, que o atual presidente da Nigéria é muito mais simpático para com os cristãos do que era o seu antecessor, apesar de ser muçulmano, porque ele é casado com uma cristã, que é aliás pregadora numa igreja pentecostal, portanto é uma cristã muito ativa e muito militante, e por isso ele tem outro olhar sobre as relações entre os cristãos e os muçulmanos e outra vontade de promover a paz e a concórdia no país. Ainda não é bem certo o que podemos concluir acerca disto, mas isto mostra também que
Da mesma forma que nós temos diferentes realidades no terreno, e eu ainda nem sequer falei, nem vou entrar em grande profundidade sobre a existência de grupos, esses sim, abertamente e puramente fundamentalistas islâmicos no norte do país, como o Boko Haram, que graças a Deus parece estar em retrocesso e o governo das Forças Armadas parecem ter controlado bastante bem essa situação. Também grupos ligados ao Estado Islâmico, que se separaram do Boko Haram. Portanto, existe também essa realidade no norte. Claro que esses grupos afetam não só cristãos, mas também, em larga medida, muçulmanos mais moderados, portanto, atacam indiscriminadamente toda a gente que eles consideram que não adere a um Islão puro, como eles consideram, e rigoroso. E, portanto, temos muitas realidades no terreno e, por isso, também temos uma igreja a falar muitas vozes, porque temos bispos que são do sul, que vivem numa sociedade puramente cristã, rodeados de cristãos, e que olham para o norte como uma ameaça, mas quase como outra realidade. Temos bispos que vivem no centro e que estão muito envolvidos em diálogo interreligioso. Muitos deles vêm até de famílias mistas e, portanto, têm muitos parentes que são muçulmanos e têm histórias muito bonitas de boas relações entre cristãos e muçulmanos e esforçam-se por tentar ultrapassar e contrariar uma narrativa de uns contra outros desta ser uma questão muito simples. E depois temos bispos no norte que são de pequeníssimas minorias cristãs num oceano de Islão e que, portanto, têm também uma outra visão e que muitas vezes até têm palavras muito mais conciliadoras para com o Islão, não só, se calhar, porque conhecem melhor a realidade em que estão inseridos e têm boas relações com os líderes muçulmanos dos seus estados e das suas dioceses, e também porque sabem que se começarem a criticar o Islão ou se não contrariarem uma narrativa anti-islâmica que surge noutros pontos do país, podem vir a sofrer as consequências disso. E, portanto, é uma realidade muito complexa. E porque é que eu gravo este vídeo? É para vos aconselhar a estarem atentos ao que se passa na Nigéria. É um país que há muitos anos já um barril de pólvora. É um país que é muito importante para a África e que, se for desestabilizado, pode estabilizar toda a região envolvente. E por isso também é mais importante evitar que se propaguem narrativas falsas ou simplistas da realidade que se passa no terreno. Portanto, estejam atentos, sejam solidários e estejam solidários com os cristãos que de facto estão a ser perseguidos na Nigéria por diferentes razões, mas não aceitem explicações demasiado simplistas sobre o problema. Isto não é só uma questão de cristãos a serem perseguidos porque são cristãos. Também há muitos casos, e é preciso realçar e sublinhar esses casos, e é preciso mostrar e mostrar ao mundo, mas isso não explica toda a realidade. É multifacetada. E como uma realidade é multifacetada, exige respostas também multifacetadas e que em nada são ajudadas por uma narrativa simplista que reduz isto apenas a uma questão de nós contra eles, dos bons contra os maus, de simplicidade que raramente corresponde à realidade e, neste caso, muito menos. Eu falo com alguma frequência das questões da Nigéria através dos artigos que vou escrevendo e nas análises que faço no meu site. Estejam atentos a isso também. Vou continuar a acompanhar este caso e, caso tenham alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa a discutir naquilo que eu apresentei, estou sempre aberto a todas as opiniões e críticas. Muito obrigado a todos.